Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja nos vendo. Excepcionalmente hoje, tô aqui sozinho, sem minha companheira Carol, mas vamos seguir em frente. Desde o ano passado que eu tô tentando trazer a convidada de hoje. É o destino, calhou. Essa semana nós perdemos Ziraldo, que faz parte da minha infância, faz parte da infância de muita gente que tá aí nos vendo, que ele tá em várias partes da sociedade, não só na literatura infantil, mas também na literatura infantil. Tanto que ele tá na minha infância como o autor de Menino Maluquinho, de tantos outros livros. E hoje a gente tá aqui para conversar sobre literatura infantil, na semana que perdemos Ziraldo. Eu tô aqui com a Lilian Menegutti, vamos falar sobre literatura infantil, sobre seus livros, sobre a importância da leitura desde a primeira infância, que eu percebo que hoje, desde sempre, mas hoje um pouco mais em razão disso aqui, nós estamos perdendo o hábito da leitura, diminuindo cada vez mais. E a gente tem que sempre frisar a importância disso. Então seja bem-vindo, vamos nesse bate-papo aqui para trazer essa importância, para esquentar essa importância da leitura. Aqui, ó, os livros dela que ela vai mostrar, que eu conheci através das minhas filhas, que na escola tiveram acesso aos livros da Lilian Menegutti. Então, esse aqui em especial, ela vai falar de todos, tá? Mas aí porque eu me empolgo. Esse aqui, a minha filha é apaixonado, que é a Criança Mágica. Vamos falar um pouquinho, seja bem-vinda, sinta-se à vontade. Muito obrigada, Vinícius. De fato, é uma alegria ter a oportunidade de estar aqui, nesta casa que foi tão acolhedora, e eu já deixei o meu currículo para me colocar como estagiária, fica a dica. E, além disso tudo, também é uma alegria estar no mês de abril para falar sobre leitura, literatura, especialmente para crianças, né? Porque além da gente ter aí uma marca, que foi essa marca, eu diria dolorosa, mas ao mesmo tempo que nos deixa com muita satisfação pela vida e pela própria obra do Ziraldo, né? Ziraldo, de certo modo, também foi alguém que me colocou nesse universo. E até porque neste mesmo mês de abril, nós temos aí a comemoração voltada para o livro infantil. O dia 2 de abril, por exemplo, a gente comemora o Dia Internacional do Livro Infantil, e no dia 18, agora de abril também, nós comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil. Então é uma alegria ter a oportunidade de estar aqui para falar sobre esse assunto que está, sem dúvida alguma, entre os que eu mais gosto de dizer, né? E a Lilian pequena que eu fui, também está aqui comigo, guardada de certo modo. Que é um outro que minha filha, a minha menorzinha também, Os Medos da Lili, foi a paixão da minha filha, que às vezes ela dormia abraçada com o livro. E de certo modo, os medos de Lili também só existem porque os medos de Lili, da pequena Lili, eles também se encontraram com o Menino Maluquinho e toda a sua peraltice na tentativa de dar outro sentido e significado para a própria existência, que é a felicidade, né? O Ziraldo termina a obra dizendo isso. Ele não era um menino isso ou aquilo, ele era um menino feliz. Então, acho que é um pouco dessa alegria que eu encontrei nos livros e na literatura que hoje me dão a oportunidade de falar neste lugar e falar a partir deste lugar. E com certeza o Ziraldo tá um pouco aí, mas como a literatura infantil entrou na sua vida? Menino, eu fico perguntando sempre isso para mim, né? E quando eu converso com as crianças pequenas, eu sempre digo isso para elas, assim. Eu aprendi a ler muito antes de dominar o sistema alfabético de escrita. E falo que elas também são capazes de fazer isso, porque antes a gente lê o mundo, né? E lê o mundo a partir de uma experiência que é sensorial, que também é estética, que também tem a ver com o silêncio, com as brincadeiras. Então, de certo modo, quando as pessoas adultas me perguntam isso, aí eu tento rememorar o que foi. E aí, nessa busca acerca do que foi, eu me lembro da Lilian pequena, bem pequena, sentada assim no tapete da sala da casa da avó, porque eu venho de uma família de mulheres que sempre foram muito potentes. E sempre aos domingos, ou mesmo nas tardes de sábado, as mulheres da minha família se reuniam na casa de minha avó, na sala, e eu ficava ali sentada no tapete enquanto minha avó bordava ou costurava, a tia marcava, a outra fazia crochê, a minha mãe também. E o tempo no qual aquelas mulheres mexiam com os fios, com os novelos, com as linhas, com os etamines, elas contavam das suas histórias. Era como se cada fio que elas teciam, que puxavam do novelo, fosse o fio da própria história de cada uma delas. E elas ali contavam para mim das histórias que elas haviam vivido nas suas infâncias, nas suas adolescências,
nas suas juventudes, e de certo modo eu já aprendi a ler a partir daquela tessitura. E então talvez tenha sido essa a primeira forma de as narrativas entrarem na minha vida, né? E com isso foi muito interessante, porque antes do processo de escrever propriamente dito, veio o processo de escutar, muito mais do que de ouvir, né? Então essas histórias, inclusive hoje, me movem como mulher, como profissional, como alguém que se dedica ao universo da letra, do livro e da literatura. E então, talvez este lugar tenha sido um dos lugares mais potentes. Muito embora, sim, a gente saiba que durante o processo de gravidez, né, as mães leem, os pais leem, e a gente vai ouvindo as histórias que acontecem ao redor. Mas também uma outra memória afetiva que para mim é muito potente é quando eu me lembro do meu bisavô, o seu Quintino. O seu Quintino era um homem de muita fé. E eu me lembro das imagens, né, das cenas com as quais eu tive a oportunidade de conviver com ele, porque ele lia como se estivesse fazendo uma prece, uma oração. Ele sussurrava, né? E aquilo era muito curioso, porque tinha alguma coisa acontecendo ali no fenômeno daquele homem que já era o meu bisavô. Eu observava tudo aquilo e ele lia como quem fazia prece, ele lia como alguém que estivesse em oração. E é tão interessante esse processo, porque minha mãe, dia desse, chegou em casa e ela me apresentou um caderno. Ela disse, tem uma coisa aqui que eu acho que você vai gostar. Sim, mas poderia ser. Ela havia acabado de sair da casa de uma parente, uma prima, e ela disse, a pessoa ia jogar fora, no lixo. Eu disse, eu vou levar para casa porque eu sei quem vai gostar de conhecer isso. Quando ela me deu aquilo, eu abri e comecei a folhear. Cara, era o livro dos poemas que o meu bisavô escrevia. Um caderno, né? E esse caderno, no ano que vem, vai fazer 100 anos. E a pessoa joga fora. Aham. Eu fiquei chocada, eu tô chocada até agora quando eu me lembro disso. Então ali eu conheci, por exemplo, a grafia do meu bisavô, uma letra que era bordada, desenhada. Uma questão do valor é uma coisa muito subjetiva. Exatamente, né? E aí vem todo esse processo, né? Porque naquelas páginas tem um pouco de mim, mas não um pouco de mim enquanto uma pessoa, um sujeito encarnado, né? Mas enquanto uma bisneta que observava o seu bisavô lendo como alguém que fazia prece. E isso é muito misterioso, isso é salutar. Essa, eu diria, é a maior das tecnologias. Porque para eu acessá-la, eu não preciso de bateria. Eu não preciso de um carregador. Você precisa estar viva. Eu preciso estar viva, eu preciso estar conectada. Eu preciso ter um vínculo, né? E eu gosto de dizer sempre isso para as crianças. Então, quando a gente tem a oportunidade de encontrar um livro, ele é como um grande portal que vai me apresentar outras pessoas, outros modos de ser, outros modos de fazer, outros modos de viver. E é nisso que está a grande magia da parada. Porque quando você abre um livro com a criança, mas você lê com ela e não só para ela, você empresta ali naquele momento toda uma energia que, muito embora essa criatura, como a Liz, a sua pequena, ela vai crescer, como já está crescendo, vai se tornar uma mulher, e é possível que ela não rememore nas lembranças que ela tiver que acessar, as histórias propriamente ditas. Pode ser que ela não se lembre do teor da narrativa, mas ela jamais vai se esquecer do tom da sua voz lendo para ela, do perfume que você estava usando naquele momento. Ela jamais vai se esquecer do toque da tua mão no ombro dela. Ela jamais vai se esquecer de como vocês juntos reviravam as páginas. E eu aposto muito nesse lugar, nessa experiência, nessa oportunidade de construção desse vínculo, porque é esse vínculo que vai constituir o nosso maior e mais potente arquivo, que é o da nossa memória afetiva, né? E a importância daquele momento da pequena Lili sentada vendo as mulheres da família, né? Porque às vezes, na maioria das vezes, quando a gente cresce, quando a gente tá adulto, a gente acha que a gente cresceu e aquela criança ficou para trás. Só que a gente não leva em consideração que aquela criança tá viva para sempre, dentro de cada um de nós. E hoje, para você levar a sua literatura para crianças, literatura infantil, é aquela Lili que escreve, que ajuda a escrever. Aquela Lili que tá ali. Foi aquela Lili que viu o bisavô lendo, sussurrando, que via aquelas mulheres da família tecendo. Ela tá viva. E a gente, às vezes, enterra uma criança, né? Que é a nossa criança. E a gente vai virar... É a história do Peter Pan, né? É a história do Peter Pan que ele esquece de crescer.
Ele esquece que ele um dia pode crescer, mas a gente, às vezes, esquece que a gente foi criança. Isso. A gente enterra a nossa criança, que é um enterro triste, porque a gente vê um adulto que simplesmente vai olhar. Eu vejo tanto adulto hoje, quando você vê uma criança, por exemplo, quando a gente vai numa missa, numa igreja, que criança faz criancice, criança é criança, e ele olha pra criança com um olhar meio assim de: ei, cala a boca, olha o lugar que você tá. Ele se esquece que um dia ele fez aquilo também. Exatamente. É a importância de você ser criança todo tempo. E aí uma outra coisa assim que a literatura infantil, quando as pessoas pensam, né? Elas pensam muito como se fosse assim: eu estou comprando livro para minha filha, tá aqui. É minha filha que vai ler, não sou eu. Uhum. Né? E a literatura, ela vai além de desenhos e o que está escrito. Tanto que quando você é bebê, você ganha aqueles livros com textura, Isso. com borracha. Uhum. Ali começa a leitura, a literatura infantil. Porque as pessoas, muitas vezes, elas ligam a literatura a saber juntar palavras e formar a criança mágica, que é um dos livros dele, que isso é uma coisa mecânica. E vai além disso, né? Muito além. Vai muito além disso. Hoje eu vejo essa questão de... Como eu estava te contando que eu trabalho com adolescente infrator, que chegam muitos adolescentes pra gente lá que falam assim: você sabe ler? Ah, sei, meu nome. E bota ali, junta as palavras, que é uma coisa mecânica de juntar sim. palavras. E eu aprendi a juntar L mais I, li. Mas você não dá aquela interpretação que só a leitura que vai trazer aquilo durante a nossa vida. A vida de criança. Uhum. Desde pequeno. Sua vida começa lá atrás. Vejo muita gente com o hábito de... você vai ler na escola. A escola vai te obrigar a ler um livro de literatura, porque você vai passar no vestibular ali na frente, ler esse livro aqui, porque você tem que aprender, que é livro didático. Já perdeu a função da literatura. Já perdeu a função total. Uhum. Porque começa lá na primeira infância, com pai e mãe fomentando aquilo, que o filho vai ler uma historinha de um jeito. Quando a Liz leu Os Medos de Lili, ela interpretou de um jeito. Que eu, pai, quando li com ela, eu posso ter dado uma outra interpretação. Falar assim: olha, os medos dela, ela trouxe com ela pra vida adulta. Que com certeza é um medo que a Liz não tem, uma leitura que a Liz não tem ainda, porque ela ainda não é adulta, Sim. ela é uma criança. Lendo sobre trovão, lendo sobre chuva, lendo sobre quando chove, ela lembra. Sempre que não um trovão, ela lembra dos medos dela. Perfeito, uhum. Porque ela tem uma leitura diferente. Então a literatura infantil, ela não é para criança, ela é para todo mundo. Em especial para atingir o coração da criança. Eu falo disso, eu falo que hoje você falou há pouco acerca do desafio que é o processo de leitura literária e as novas tecnologias, com todos esses aparatos que a gente tem, e as crianças já nascem com isso tudo, né? E eu gosto sempre de dizer isso, veja, o livro de literatura infantil, ele chega até a criança, mas não pela escolha propriamente dita da criança. Quem escolhe o livro de literatura infantil é o pai, ou é a mãe, ou é a professora, o professor, a avó, o avô, alguém adulto da figura, né, parental, sobretudo adulta, que vai fazer com que esse suporte chegue até uma criança. Então é importante que quando o sujeito tem a chance de ler o que está escrito, que o que está escrito também possa tocar a criança que existe nele, ou que toque a infância que ainda mora nessa pessoa adulta, né? Por isso que também gosto sempre de, quando tenho oportunidade, falar para as pessoas o seguinte: quando as famílias estão grávidas, quando a mãe está grávida, o pai está grávido, é muito comum que todas as atenções se voltem para a feitura do enxoval, para aquele preparativo, né? A chuquinha, o pente, o coeiro, a mantinha, o pimpão, enfim. Mas muito raramente as famílias se lembram de colocar nesse enxoval um livro de literatura para crianças ou para as infâncias. Porque é esse o lugar a partir do qual esse sujeito vai começar a se reconhecer como pessoa também. Né? Porque eu acredito muito e aposto na literatura enquanto um lugar que vai nos apresentar humanidades. Né? E ali eu vou ter a oportunidade de reconhecer o que eu tenho em comum em relação àquela personagem, mas também vou reconhecer coisas que não são tão comuns assim a nós. E isso vai nos humanizando, né? E eu gosto sempre de apostar no seguinte: se nós todos lêssemos mais literatura, inclusive literatura infantil, nós seríamos talvez menos preconceituosos. Talvez, né? Porque eu também não aposto na história de que o livro salva, a literatura salva, a escola salva. Tem que ser uma lição de vida. Tudo quem salva é o Ctrl+S. E olhe lá, se não bugar, né, o negócio.
porque também é colocar uma aposta num lugar que também é feito e habitado por humanos. Nem todos os humanos salvam, né? E todos os humanos podem produzir arte. Hitler produzia arte. Hitler era um exímio pintor. Eu não posso dizer que a arte salva. Então, tem os paradoxos no meio desse caminho, mas eu preciso e sempre vou defender o livro como um instrumento de formação humana e cultural. Não tenhamos dúvida, porque não é só pelo que está escrito, é pelo que provoca em mim e pelos encontros que são possíveis a partir dessas provocações que o autor faz em relação àquilo que ele vai mexendo em mim e comigo, né? Eu posso ler um autor para concordar, para discordar, para dizer não gostei do seu final, escreveria um final diferente. Acho que essa aposta que também é dialógica precisa ser considerada nesse processo. E as crianças são muito boas nisso. Elas não têm nenhum outro compromisso que não seja com a honestidade delas naquele momento. E elas podem mudar de opinião logo depois, e não há problema algum em relação a isso. Porque se hoje eu leio uma obra, e se eu já li essa obra há 10 anos, o que eu li e encontrei há 10 anos, eu possivelmente não vou encontrar agora. Eu vou encontrar coisas que eu não havia visto com antes. Outra visão, né? Exato, porque a literatura nos promove esse tipo de experiência, não é? A leitura que eu faço de uma obra hoje tem a ver com a leitura de mundo e com as experiências que eu vivi nesse mundo, com as viagens que eu fiz, as comidas que eu comi, os encontros e os desencontros que eu vivi, as perdas e os ganhos que eu fui acumulando. Então, quando eu revisito uma obra, de certo modo, eu também revisito a minha forma de ser e de estar no mundo. Sobre assuntos que a literatura infantil traz, né? Porque é exatamente isso. É uma forma de visitar lugares que você não teve acesso ainda, ou você passa a ter através daquelas páginas dos livros. Por exemplo, nesse livro aqui, eu vou em especial Os Medos de Lili. Você fala sobre os medos de uma criança. Os medos de uma criança. E alguns assuntos, a gente às vezes toca de forma muito medrosa com a criança, porque a criança não tem que falar sobre medo, a criança não tem que falar sobre morte, sobre perda, porque a gente acha que a criança tem que viver as coisas lindas da vida, quando ela tem que viver as coisas lindas da vida, mas os medos também fazem parte da vida da criança, a morte faz parte da vida da criança, perder faz parte da vida da criança, e é uma forma muito efetiva de você falar com isso sobre criança, sobre essas situações, especial aqui sobre os medos, sobre uma perda que a criança pode ter. Vinícius, você falando nisso, agora aqui, soprou aqui na minha orelha esquerda uma voz da memória afetiva desse tempo de criança. Os Medos de Lili é a primeira obra que eu publicizo, né? Que eu publico e publicizo. O que acontece? Rememorando todo esse processo, eu me dei conta de uma coisa que para mim é muito curiosa. Os medos que a personagem sentia, muito embora estejam aí traduzidos como do escuro, do relâmpago, dos fenômenos naturais, que são medos muito comuns na primeira infância, né? Mas qual a história que está atrás desta história? O que me moveu até o ponto de eu conseguir colocar essa história no papel? E aí, rememorando a história atrás da história, eu me dei conta do seguinte. Eu venho de uma família que sempre foi muito humilde e nós morávamos numa região que as pessoas chamam de periférica, em Cariacica, em Porto de Santana. Então eu sou criada no mangue, né? E por isso que eu gosto de dizer, minhas raízes são flutuantes, né? Eu preciso saber de onde eu vim, porque eu sei onde eu quero chegar. E aí então, nessa experiência, o que acontecia? Todas as vezes que chovia, a rua, porque nós não tínhamos infra alguma, não é? A ausência do poder público se manifestava durante aqueles momentos, sobretudo, e aí então a rua enchia d'água. Se as ruas enchiam d'água, as casas não ficavam de modo diferente. E como as nossas casas, a minha casa se enchia d'água, e aí vinha com tudo isso o temporal, os relâmpagos, as chuvas, o vento forte, e o vento forte destelhava o barraco. E eu me lembro ainda hoje, eu sou capaz de rememorar, o nosso barraco era de tábuas e entre uma tábua e outra havia um espaço generoso de pelo menos um dedo. E aí, então o vento entrava ali com toda a sua força, né? E me lembro de minha mãe amassando o pano ou amassando o jornal velho para colocar entre uma fresta e outra das tábuas para poder nos proteger. Ao mesmo tempo que o barraco era destelhado e a chuva começava a cair ali. E minha mãe dizia, se escondam
debaixo da mesa, debaixo da mesa, debaixo da mesa. Para que a gente pudesse tentar se proteger. E eu me lembro dela nessas ocasiões, nesses episódios, acendendo sempre uma vela e fazendo uma prece para Santa Bárbara, que me parece que é a santa das tempestades, que cuida dessas coisas, né? Enfim, então eu tenho essa memória. Então os medos não eram efetivamente do trovão, do escuro, da tempestade, das chuvas. O medo era de ficar sem casa. O medo era de perder a família. Né? Então, a história que está sempre atrás da história é uma outra história a ser contada. E que só vai encontrar espaço para ser contada se o leitor também permite se conectar com o que está sendo aparentemente dito. Né? Então, quando eu volto a essa história, a história que está atrás da história, o que me moveu a ponto de fazer com que isso fosse objetificado num livro, aí eu encontro uma outra história para contar. E em todas as obras é sempre muito isso. Tem uma história que está atrás da história. Aqui no livro está a história que a gente contou. Só que atrás do que está contado, né, tem o subtexto. E esse subtexto também tem muito o que dizer. Então, essa para mim é uma experiência muito interessante. E eu só decidi colocar isso no livro quando eu já disse que as crianças, para mim, são as críticas literárias mais assertivas e mais honestas. Quando eu li essa história pela primeira vez para uma criança, e a criança para a qual eu li, ela devia ter, à época, 5 anos de idade. E ela disse, lê de novo. E a história só estava escrita à mão numa folha de papel ofício. E ela pediu para eu ler de novo. Não havia ilustrações ainda naquele processo. Então, quando a criança fez isso, ela aprovou o texto. E quando ela aprova o texto, aí eu procuro o ilustrador. E aí nós vamos fazendo outros casamentos. Então, acho que é um pouco desses lugares, né, que a gente vai falando enquanto está se propondo a ser alguém que escreve para esse público que é tão exigente, tão inteligente e tão honesto. E tão... é tão necessário para eles conversar sobre todos os assuntos. E eles perguntam tantas coisas que esse aqui em especial, ele trouxe esse assunto medo para minhas filhas, para eles entenderem o que é, pra gente conversar sobre isso com eles, que às vezes a gente quer um livrinho infantil que fale sobre, sei lá, a vaquinha no pasto que comeu e deu leite para o bezerrinho, e não é isso. A literatura vai além vai muito a isso. Isso também é para aquela criancinha, para entender a relação mãe-filho, como é que funciona a natureza, mas também é necessário na literatura infantil a gente conversar sobre assuntos Perfeito. que a nós gente consideramos bota como tabu, tabus, né? Isso, sabe? É necessário demais. Aí eu vou até levantar uma outra questão aqui. Esse aqui, vamos para um outro. Esse livro aqui, A Criança Mágica. Quando você escreveu, você vivia uma fase da sua vida, a sociedade vivia uma fase da sua vida. E eu vejo que hoje, por exemplo, a literatura infantil de uma outra época é muito questionada hoje. Porque é aquela questão da revisitação. Se você tá vivo e você faz uma edição do seu livro em que você revisita a sua obra, fala assim, não, isso aqui não pega mais bem hoje, eu vou tirar isso, eu vou botar aquilo. Mas você escreveu no seu livro. Eu vou personificar aqui, na pessoa do Monteiro Lobato, por exemplo. Monteiro Lobato vai além de literatura infantil. Aquilo é para criança? Ok. A literatura infantil daquela época, mas um adulto pegar um livro do Monteiro Lobato e ler também é legal. Mas ele é uma figura da época dele. Ele não é uma figura atual. A gente está em 2024. E eu vejo muita gente querendo tirar, por exemplo, o Monteiro Lobato não dá acesso mais às crianças e adolescentes porque fala que ele era racista, mais um monte de coisa que era para o homem daquela época. Qual o seu pensamento sobre essa questão dessa revisitação e eu já vi, teve até uma polêmica atual, eu não vou lembrar qual a obra, de uma obra que pegaram e mudaram completamente. E os herdeiros do autor viram aqui e falaram assim, não, meu pai não escreveu isso. Isso aqui está completamente mudado como o pai escreveu. Eles queriam tirar de circulação. Qual o seu pensamento sobre isso? Sobre essa situação de obras que antigamente eram tidas como literatura infantil e hoje falam, não, tira porque isso aqui... E muita gente encontrar e fala, não, isso aqui faz parte da história do Brasil. Isso aqui a gente tem que contar com um curador do lado. Criança, vamos ler isso aqui? Isso aqui, olha, isso aqui é de uma outra época. Nessa época funcionava assim, não funcionava assado, mas isso aqui fez parte da história do Brasil, porque fez parte da história do Brasil. Qual o seu pensamento sobre esse assunto específico? Olha isso, gente. Tudo que eu queria era não falar sobre isso.
Mas eu vou falar sobre isso, porque eu sou dessas. Só que para falar sobre isso, eu vou começar um pouco antes. A Criança Mágica, por exemplo, né? Logo que eu fiz a Criança Mágica, eu fiz porque eu estava a fim de brincar. Eu gosto de brincar. E as crianças me perguntam, você brinca? Eu digo, mas é claro que eu brinco. E brinco de várias coisas. Inclusive, eu tenho uma mala dentro de casa, que é a mala com a qual eu vou para as escolas fazer essas rodas de conversas com as crianças. E aí, logo que a obra chegou, eu fiquei, puxa vida, eu tô com uma ilustradora sensacional. E eu fui, então, revisitar a minha obra impressa. Uma coisa é a obra que eu concebi, outra coisa é a obra impressa, enfim. Quando a obra chegou, e olha que nós revisitamos a obra por várias ocasiões. E aí aquelas caixas de livros todas, porque o grande sonho do escritor é esse, é produzir, publicar seu livro. Depois ele entra no momento pesadelo, que é se livrar dos livros que ele publicou. Fica a dica. Bom, aí o que acontece? Revisitando a minha própria obra impressa, aquelas caixas que chegaram, eu me dei conta de que existia uma crase. Um A com uma crase que não deveria existir na obra. Fiquei chateadíssima com aquilo. Falei, como pode, né? Virginiana, com ascendente escorpião, deixou passar essa crase, não é possível. Tudo bem, fui até a papelaria mais próxima de minha casa, comprei uma canetinha da mesma cor da fonte da obra, e então eu me dei o trabalho de pintar todas as crases dos 1000 livros que eu havia feito inicialmente. Eu já pintei mais de 1000 crases na vida. Se você não conhece alguém que já pintou crase na vida, aqui estou. Isso é para dizer de uma possibilidade de revisitar a obra e de tentar entender quem é você nesse momento, quem é a história desse momento e o que a sua obra conta nesse momento. Acho que é uma boa metáfora para poder dizer o seguinte. Eu cresci lendo Menino Maluquinho, eu cresci lendo As Aventuras de Menina do Nariz Arrebitado, da menina, eu já fui muitas vezes Emília, dentro de uma caixa de papelão de TV de 20 polegadas. É porque antes as TVs vinham em tubo e vinham em umas caixas vantajosas. Naquela ocasião eu cabia dentro de uma caixa de TV de 20 polegadas. Hoje nem pensar. Era preciso pessoas para carregar a televisão junto. Já fui muitas vezes a Emília. Acontece que hoje eu tenho uma leitura que é a seguinte. Eu não conhecia esse outro lado do autor. De certo que ele representava o que ele pensava naquele momento da história. E o que ele fez foi reproduzir os próprios preconceitos daquele tempo da história. O próprio racismo daquele tempo da história. Muito bem. Só que a Lilian que leu aquele momento é outra Lilian hoje, porque ela foi lendo outras tantas coisas, até descobrir, por exemplo, que o pai da literatura infantil, com todos os louros que ele merece receber em relação a ser um grande divisor de águas, né, porque produzir para crianças foi uma coisa que ele fez, mas eu preciso considerar que a Lilian de hoje consegue ler que aquele sujeito que defendia o livro, que defendia a leitura, que defendia a literatura, manteve dentro da casa dele uma senhora que o servia por longos e longos e longos anos e que morreu analfabeta. Então tem um paradoxo aí, tem um contrassenso aí, tem uma contradição aí que é muito agigantada. Isso só para dizer de um aspecto, né? Fora os outros aspectos que sim, tem a ver com racismo, evidentemente, tem a ver com os preconceitos, evidentemente, tem a ver com a forma como se lidava com a diferença e com a diversidade, evidentemente. Mas eu sempre gosto de defender as ideias a partir de um antropólogo inglês chamado Gregory Bateson, e ele vai dizer que os contextos só podem ser lidos nos seus contextos. Então, por isso que a Lilian de hoje consegue ler a obra, mas não consegue deixar de fazer a crítica. Com certeza. Há marcas de preconceito, há marcas de racismos, e isso precisa ser dito com as pessoas com as quais nós vamos lendo hoje. Por essas e outras razões, é muito importante que nós tenhamos a figura de um mediador de leitura, sim, que você chamou, inclusive, também de curador, e é isso mesmo. A gente precisa fazer essa conversa, né? O universo da criança não é um universo colorido, porque a vida não é o tempo inteiro colorida também. Né? Então, quando você fala de discutirmos questões que têm a ver com a questão dos tabus que são para nós, porque criança pergunta de boa. Uhum. Ela não está ali preocupada com o que vai acontecer. A gente está jogando os nossos tabus para cima dela, né? Exatamente. Eu me lembro de quando perguntei para minha mãe a primeira vez, mãe, de onde eu vim? Minha mãe se viu o silêncio. De saias bem arriadas, né? E ela respondeu para mim, você veio de uma abóbora.
E ela não sabe o que ela causou em mim. Ela só soube o quanto que isso me acompanhou no dia em que eu defendi a minha dissertação de mestrado. Porque eu começo o capítulo da minha dissertação falando de curiosidade. E eu conto essa história da abóbora. Então, o que acontece? É aquela Lili viva, né? Durante muito tempo na minha vida, eu ia para o quintal na casa de meus avós e ficava lá de cócoras, olhando para as abóboras e me perguntando: como eu fui parar ali dentro? Pior que isso, como eu saí dali? Né? Então, perguntas como essa, assim como quando eu cheguei em casa com o cabelo... Eu estava com o cabelo bem comprido e cabelo, né, cacheado, volumoso, crespo. Quando ele está molhado, ele alonga. E quando ele está normal, natural, como é o que tem que ser, ele dá uma encurtadinha. Só que eu aproveitei e cortei o cabelo e ficou mais curto do que as minhas sobrinhas estavam acostumadas a me ver. E aí, então, eu cheguei em casa, a mais velha olhou para mim, não me reconhecendo, lidando comigo de um modo estranho. Eu disse, sou eu, Duda, tia Lilian. Tia Lilian? Eu só cortei o cabelo. Ela disse, doeu! É sobre isso, né? E a primeira vez que eu me lembro de ter acompanhado uma sobrinha, que foi a própria Duda, num velório, por exemplo, foi de um tio muito querido que nós tínhamos e que ela conviveu com ele. E aí todo mundo tentando justificar o que tinha acontecido, né? Ele agora tá dormindo. Pô, mas vai dormir que nem a Bela Adormecida a vida inteira? Vai esperar um beijo? Mas agora ele tá no céu. Mas como que ele tá no céu? Eu não vi ele subindo. Ele subiu como pro céu? Então, falar dessas coisas, falar de preconceito, falar de racismo, de diferença, de diversidade, são coisas do nosso tempo. Existem os modos de dizer. Eu acho que na condição de figuras adultas, nós somos as autoridades nesse processo. A gente precisa entender como dizer, mas sempre sendo honesto, sempre tendo um compromisso ético com a formação desse sujeito, né? E aí, então, é importante falar das coisas que nós que temos dificuldade de dizer, porque elas perguntam e elas só querem aquela resposta. Respondeu, tá liberado, tá de boaça. E elas vão lidando bem com isso, até construírem também os seus próprios repertórios para poder tentar responder as suas perguntas de maneira que elas mesmas se sintam mais convencidas disso, né? Então, acho que é importante, sim, revisitar as obras, é importante, sim, saber que naquele contexto era um contexto, mas hoje também é outro. As pessoas daquele contexto eram tratadas de uma forma que não se admite neste contexto de hoje, do século XXI, do ano 2024, 25, 26, 30, 45. Então, acho que é importante, sim, que a gente consiga falar sobre essas coisas. Mas, para falar sobre essas coisas com as crianças, nós precisamos acionar o que nós pensamos sobre isso, de maneira muito honesta, né? E ressignificar o que for necessário para isso também. E aí cabe a nós, né, como educadores, como pais, também estar aberto a aprender a como se comunicar, né? Se comunicar com elas, às vezes, é bem difícil, porque realmente elas são literais, elas são muito literais. E se a gente não souber o que falar, às vezes, quando a gente, com a Alice principalmente, com a Betina hoje menos, que hoje com a Betina a gente tem esse elo que é a Alice. Então, entre a gente e a Betina tem a Alice. Então, coisas que a gente conversava com a Alice, que a gente às vezes sempre conversou, mas a gente tentava ir, por ser um tabu, por exemplo, a morte, a gente tentava ir tateando. Com a Betina, a gente já tinha a Liz ali como referência e até como uma ponte. Uhum. Quando a gente conversava sobre o nosso primeiro filho que faleceu, com a Liz, a gente falava, você tem um irmãozinho, que hoje ele é um anjinho, que ele mora com o papai do céu, não sei o que, tal. Até um dia ela falou assim, ele morreu? Sim, ele morreu. É isso. A Liz um pouquinho mais velha. E hoje ela fala pra Betina, eu não sou a irmã mais velha não, tá? Eu sou a do meio. O mais velho é o que morreu. Morreu. Ah, tá. Aí a Betina, no alto dos seus 3 anos de idade, repete pra todo mundo, meu irmão Bento, que mora no céu porque ele morreu. Uhum. E as pessoas se assustam. Sua filha tá falando de morte? Sim, ele faz parte da vida. Ela sabe que o irmãozinho dela não tá mais aqui, porque ele, né, a gente pode até usar o lúdico de ele mora com o papai do céu e tudo mais, mas ele sabe que ele chegou lá porque ele faleceu. E aí eu vou sobre uma questão de nessa mesma questão do tempo, né? De como a gente vai tratar um assunto, por exemplo. Eu tava vendo esses dias, eu sou muito fã de Jorge Amado. Eu adoro Jorge Amado. E
eu vi na rede social uma pessoa falando assim, eu queria que... Muita gente também tem acesso à literatura através de obra, filme, Isso, novela, porque é onde você... Porra, que legal, coisa legal, né? Isso é literatura, isso é Jorge Amado, isso é Dias Gomes, isso é, né? A pessoa falando assim, que eu queria ver um remake da novela Tieta. Aí vem uma pessoa embaixo e fala assim, impossível disso acontecer. Se você pegar o livro para ler e ver a novela e o livro que gravaram, tem abuso nessa novela. Eu falo assim, cara, mas olha só, olha a forma como as pessoas levam essa questão de tempos, né? Quando o Jorge Amado escreveu era um tempo, quando foi feita a novela na década de 80, 90 era outra, hoje a gente está em 2024. Então até naquela época dos anos 80, 90 ali, a questão do abuso era tido como? Era um cara mais velho que pegava adolescentes para ensinar matemática. Então, olha a forma como foi feito para levar para a TV, que com certeza se fosse uma revisitação hoje, fariam de outra forma, não... Você não está ensinando matemática, talvez colocasse ele como um vilão, que naquela época de 80 ele era o vilão da história, mais ou menos, era um anti-herói. Então, assim, tem essa questão de realmente você saber como interpretar, em que época interpretar, e elas precisam da nossa ajuda para interpretar. E nós temos que estar ali dispostos a deixa até eu me recriar. Quando você pega uma obra de ficção para ler, você sabe que aquilo é mentira, mas você pode se recriar ali também naquela obra de ficção. Claro. E quando um filho nasce, quando a criança está ali com você, você tem que se revisitar na sua infância para saber, calma, na minha infância era assim, mas calma, eu tô vivo, ainda é minha época. É uma coisa que me irrita muito, essa, no meu tempo, no seu tempo por quê? Você morreu? Hoje, o meu tempo você é morreu? Uhum. Sabe? No meu tempo de criança, na década de 80, era assim. Hoje em dia é muita frescura. Eu falo assim, seu tempo de criança era lá. O seu tempo ainda é hoje, você não morreu, você está vivo. Exatamente. Você tem que acompanhar o que a sociedade faz, a mudança social. O que você vivia na sua fase de infância, hoje em dia não é mais aceito com criança. Uma palmada, um tapinha não dói. Claro que um tapinha dói para sempre. Principalmente se não for aquele que deixa marca física, que deixa marca... E é isso que a gente tem que se preocupar com nossas crianças. Para saber também lidar com essa questão de passar para elas. E isso você sabe passar de forma, assim, magistral. Porque nem... Eu não sei passar, não. Porque com cada uma delas eu aprendo uma coisa diferente. Não, sempre. A gente tá sempre aprendendo. Eu tive uma experiência com a criança mágica contando história para crianças de 6 meses de idade. Veja isso. Quando a escola convidou para poder fazer esse encontro, eu imaginei, bom, deve ser o quê? Crianças de 3 até 5 anos, né? Não, os bebês de 6 meses estavam lá. Falei, e agora? Como é que eu envolvo os bebês de 6 meses até as crianças de 5 anos? Porque, muito embora sejam todos da primeira infância, tem características que marcam o processo de aprendizagem e desenvolvimento que são muito distintas. O que eu vou fazer? Não tive outra opção, né? Dentro daquela oportunidade, que não fosse falar com aqueles bebês. E aí, naquele momento, eu inventei uma coisa de brincar com um pedacinho de algodão, que virou uma nuvem, que eu soprava e que fazia um pedido e que chegava, e que isso era a grande mágica do negócio. As crianças ficaram petrificadas olhando aquela coisa acontecer. E tem uma outra passagem na Criança Mágica que ela vai tentando escolher, né? Porque o fundo da Criança Mágica é um convite que o Jung nos faz, né? Que é de voltar a olhar para dentro. Que ele vai dizer, quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Por isso que começa assim, fechou os olhos e olhou para dentro. Então é uma tentativa de reencontro com a criança interior, inclusive com a sua, né, das pessoas adultas, mas das crianças pequenas com as quais nós convivemos também, de revisitar o processo imaginativo, da curiosidade, da invencionice, dessa coisa que é a magia, né, do processo simbólico. E aí, então, de repente, eu comecei... Como que eu poderia traduzir aquilo para as crianças naquele momento? E aí peguei um bolo de fitas coloridas e comecei a brincar com as fitas coloridas. E elas gritavam, essa, amarela, amarela. Aí a criança vai desistindo dos brinquedos, porque são tantos. Então ela pega, escolhe e desiste. Pega, escolhe e desiste. Que é o que a gente faz na vida, né? Escolhe e depois desiste. Para depois escolher de novo, para desistir de novo, enfim. E aí, então, brincando com essas fitas, esse processo todo foi acontecendo, com a participação delas o tempo inteiro. Eu nunca havia pensado nisso. Então, são elas que vão me dando as próprias pistas, né? Elas vão me trazendo essas miudezas nesses encontros, e eu vou sempre captando e capturando tudo isso e colocando na minha mala, tanto na mala física quanto na outra mala que mora aqui dentro também. E aí vou trazendo isso para o meu repertório e vou testando sempre com um grupo e com outro.
que muito embora todas elas tenham essa mesma faixa etária, a reação é sempre muito distinta, porque são pessoas diferentes, que vêm de famílias diferentes, culturas diferentes, contextos diferentes, mas eu sempre tento lidar com isso da melhor maneira, no sentido de ser mais honesta com elas que eu puder, né? Então elas me fazem muitas e milhões de perguntas, e eu sempre respondo essas questões com muita honestidade, né? E é por isso que talvez os nossos encontros sejam tão produtivos, tão frutíferos. E eu digo para elas, são vocês que me dão o alimento para eu continuar escrevendo, né? Porque as histórias existem, claro. O meu primeiro lugar, a minha primeira fonte passa pela minha memória afetiva, mas ela também não abandona os encontros que eu vou construindo ao longo da vida, principalmente com as crianças pequenas, porque elas falam delas, mas elas também falam dos adultos com os quais elas convivem. E aí a gente vai construindo essa relação, né? Quando eu escrevi este livro aqui, que é o último, assim, o último não, né? Que é o atual. O agente às vezes é assim. Então eu mostrei para crianças e mostrei para adultos. Os adultos diziam, uau, mas tem certeza que isso é uma obra para criança? E as crianças diziam, uau, mas é muita realidade junta. Então falou o coração de tanto de um quanto de outro. Então essa forma de dizer depende muito da forma como o outro vai receber. E o outro pode ler coisas que eu nunca nem pensei em que tivesse escrito com aquilo que eu escrevi. Interpretações, né? O que acontece na literatura, subjetivo. Acontece na música. Às vezes a pessoa escreve uma Exato. música achando que é pra alguém, que a outra pessoa escuta e fala assim, não, essa música... E também, não tem nada a ver com isso, não é nada disso. Né? E tá tudo bem, porque é o processo de fruição, né? Então, eu sempre gosto de pensar a literatura como uma experiência, né? Uma experiência de fruição. Não para didatizar o processo de ninguém, não para pedagogizar o trabalho de ninguém, mas é a leitura pelo encontro que eu terei com aquilo que eu vou ler. O que eu vou fazer a partir disso, aí é uma outra conversa, aí é uma outra história, aí é um outro conteúdo mesmo, né? Mas inicialmente é o prazer de ler o que está colocado, né? Tem uma criança, a Antonella, filha de uma amiga, a Leila, que estava lendo Os Medos de Lili, ela me mandou o vídeo da menina lendo, aí quando chegou no medo, ela falou, olha, mãe, o nome da avó é Maria, igual o da minha avó. E a criança reage com o corpo inteiro. É esse processo. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso eu não idealizei em lugar nenhum, não planejei a princípio em lugar algum. E é nisso que eu aposto, é essa fruição. Então, além da literatura ser esse caminho, eu acredito nisso. Agora eu me lembrei de uma outra coisa e já vou voltar. A primeira vez que eu li um texto que se chama A Grande Estiagem, de um jornalista chamado Isaac Gondim Filho. É uma dramaturgia que, inclusive, nós levamos para os palcos do Espírito Santo no início dos anos 2000, imagino. A primeira vez que eu li o texto, falava de uma família de retirantes com sofrimento em razão da seca, da fome, blá, blá, blá. A primeira vez que li aquela obra, eu senti fome. Mas uma fome grande, mas de comer feijão. Eu tive que parar a leitura para comer feijão. Isso não estava escrito em lugar nenhum da obra do sujeito, quando ele idealizou o que podia ser o conteúdo dele, né? E então, além da leitura promover e provocar isso, eu também quero que os livros, para crianças especialmente, sejam experiências sensoriais, mas também sejam experiências estéticas importantes. Porque não é porque é para criança que, teoricamente, é uma literatura menor. Não existe tamanho de literatura. Existe o que você vai fazer com ela, né? Então, é muito sobre esse universo. E falar sobre livro, leitura, literatura, criança, processo criativo, é sempre um desafio, porque eu preciso voltar para mim sem me desconectar com o outro. Já viu até um autor, me foge a memória o nome dele aqui agora, que ele defende isso. Ele fala assim, eu não classifico minha literatura. Eu não falo que ela é literatura infantil, porque ele é escritor e ele é cartunista também. E ele fala assim, são os desenhos e os textos mais difíceis que eu faço, porque eu tenho que tocar alguém que às vezes eu deixei lá atrás parado. Uhum. Então assim, eu faço literatura. Eu não faço literatura infantil. Eu não faço literatura para adulto, eu não faço literatura para idoso. Eu também não faço livro didático, que é outra coisa. Isso. Eu não escrevo pensando em o que eu vou ensinar para essa criança com isso aqui. Eu simplesmente escrevo, porque nem todo... Às vezes você pega um livro e você quer uma leitura
leve. Eu não quero aprender nada, eu quero simplesmente ler. Isso. E é nessa leitura que você não quer aprender nada que você aprende muitas vezes. E é assim. Eu não escrevo para ensinar ninguém, para salvar ninguém. Que arrogância, que prepotência. Exatamente. Eu escrevo porque eu quero escrever. Eu vou escrever e o que eu escrevo, com certeza, vai ajudar você de uma forma X, vai ajudar você de forma Y, cada um vai ajudar de uma forma. Até se você disser, li e não gostei, isso também te ajudou, ajudou a fazer com que você construa o seu repertório. Exatamente. Né? E você construa o seu padrão ali estético e de linguagem também. Agora, deixa eu tocar no outro assunto, que eu acho também muito interessante. A minha imagem de escola, eu estudei do pré ao terceiro ano na mesma escola sempre, que foi a escola São Domingos. Uhum. E eu sempre lembro de ter uma biblioteca aberta para os alunos. A gente sempre teve essa liberdade na hora do recreio, vão na biblioteca da escola, pega um livro, ou se senta... Só de você sentar naquele ambiente já é diferente de você não ter acesso. E, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de bibliotecas abertas para o público. Entra aqui, todo mundo pode entrar. Acho que a cidade de Buenos Aires tem mais livraria e biblioteca do que no Brasil inteiro, se não me engano. É uma coisa meio surreal. E as escolas? Eu acho que é um lugar primordial para as escolas fomentarem esse acesso à biblioteca. Tem escola que não tem biblioteca. Tem escola que você simplesmente, o professor passou o livro X, Y, Z, você compra o X, Y, Z, você vai ler aqueles livros, quando no máximo trocar com a amiguinha para você ler o livro da amiga. E a importância dessa coisa de ter uma biblioteca aberta. Ter uma biblioteca pública municipal aberta, ter uma biblioteca estadual aberta, para a gente ter acesso àquele mundo. E eu não vejo muito isso hoje. Eu sei de as escolas que hoje eu tenho contato por alguém que estuda, por esse ou por aquele, não tem biblioteca, por quê? Porque não tem espaço. E eu acho isso muito importante, a gente dar esse acesso. As escolas, por exemplo, a Lilian. A Lilian eu conheci porque as duas escolas das minhas filhas levaram a Lilian para contar histórias. Você levar o autor, você levar quem escreveu aquela história para a criança ver de onde veio, qual a fonte, porque quando a minha mais velha, Alice, depois de ler os livros da Lili, a gente foi num restaurante, até estava contando para ela, né? Que a gente chegou no restaurante para almoçar, que eu tô andando para subir pro segundo andar, ela puxa minha camisa e fala assim, papai, deixa eu ir lá falar com a dona do livro. Que ela de longe, ela te observou sentada almoçando. Eu falei, não, minha filha, deixa ela almoçar em paz, depois que a gente descer, ela tiver acabado, a gente fala com ela. Uhum. Porque aquilo para uma criança é super importante. Sim. E foram as escolas das minhas filhas, tanto a Acalanto quanto a Escola São Bernardo, que hoje é onde as duas estão, que proporcionaram isso, que levaram a autora do livro infantil para conversar com as crianças, para elas beberem daquela fonte. Então elas fomentam muito isso de livro, vamos ler. Que, infelizmente, aí eu tenho muito contato com adolescente hoje em dia, em razão do meu trabalho, como já disse, com adolescente infrator. É triste, ninguém tem acesso ao livro. Muito em razão da falta de incentivo, muito em razão de estarem na escola só por estar também, que saber ler é muito mais do que juntar B mais A, Bá, isso é uma coisa mecânica, que você aprende com repetição, e que é o que a literatura traz desde a primeira infância, que é aprender a interpretar um texto. Aprender a não só ler para você mandar mensagem nisso aqui, que é outra coisa que às vezes eu vejo que simplesmente tira muito isso aqui. A pessoa, em vez de deitar com isso aqui... Muito embora isso aí esteja ali dentro também. Também está aqui. Isso se inclui. É o que eu falo. Eu vilanizo rede social, vilanizo tecnologia, porque elas estão aí para ajudar. Mas quando você deixa de lado algo, você vai deitar hoje em dia, se você for olhar numa porcentagem que eu não faço a menor ideia, nem a equipe vai ter como ajudar nisso aqui, que de vez em quando eles me ajudam, quantas pessoas deitam com isso e quantas pessoas deitam com isso? Que é uma coisa meio absurda. Os adolescentes hoje em dia, eles simplesmente... Não tem, não que no Brasil sempre foi uma coisa muito viva, mas hoje acho que muito menos, o hábito da leitura. Não tem mesmo. Outro dia eu estava brincando no cartório que eu trabalho, há bastante tempo atrás, a gente estava conversando sobre ler, a importância de ler, porque no nosso gabinete onde eu trabalho, eu e a juíza, a gente tem a nossa estante com livros que a gente foi levando, tem de literatura, tem livro de direito, tem tudo. A gente sempre deixa aberto. Quem quer ler pode vir aqui e pegar, porque é muito importante isso. A gente estava conversando sobre isso com nossas estagiárias, que são pessoas de 17, 18, 20 anos, 22 anos. E eu brinquei. Eu falei, gente, você sabe quem é Jorge Amado? E uma das nossas estagiárias na época, no alto dos seus 22 anos, 21 anos, falou assim, você é aquele cantor da dupla sertaneja. A analista olhou pra minha cara e fez assim, eu não acredito que eu vi isso. Eu falei, eu acredito. Eu quis... Aí ela dizer, sim, tem esse, mas também tem esse outro aqui, ó. Não tem, sabe, assim,
Jorge Amado, cantor do duplo sertanejo. O que é isso? Que falta é falta de incentivo, é falta de interesse, é falta disso tudo. Você me faz lembrar de várias coisas ao mesmo tempo. Você me faz lembrar de As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Logo no primeiro capítulo da obra, a menina Alice está passando por um momento de enfado, tá ali, né, meio cansada do que acontece, e ela diz assim... E ela observa a irmã lendo um livro que não tem nem figura nenhuma. Ela olha para a irmã e diz assim, ai, nossa, mas de que serve um livro, hein? A Alice pergunta para ela, né, em voz alta, assim. E aí eu já respondi para Alice que um livro não serve para absolutamente nada. Um livro não serve para nada. Se eu não abri-lo, se eu não quiser conhecê-lo. Ele pode ser um apoio Então, as bibliotecas são muito importantes, muito importantes. Não é possível abrir mão delas, não é possível. Mas hoje está tudo no celular, sim, mas não são todas as pessoas que têm um bom smartphone e não são todas as pessoas que conseguem acessar uma internet com qualidade. Vimos hoje, inclusive, que o Espírito Santo está no ranking do 9º pior sinal de qualidade de internet do país. Associada a isso, tem o fato de que são as pessoas que precisam ser as portadoras dessas referências. As bibliotecas precisam acontecer, precisam existir. Mas se elas existirem da forma como existiam quando eu era criança, do tipo, tá perturbando muito? Vai para a biblioteca, pega um livro e vai ler e depois faz um resumo. Ou preencha a ficha de leitura. Não é dessa biblioteca que eu estou falando e não é nessa biblioteca que eu aposto e não é essa que eu defendo. Como um castigo, né? Como castigo. Psiu, silêncio, você tá na biblioteca. Nossa, muito. Eu preciso de silêncio? Preciso, mas tem momentos que eu posso, sim, ler em voz alta. Eu posso ler com os olhos, mas posso ler em voz alta. Mas eu posso ler com as pessoas e posso ler para as pessoas em quaisquer lugares. Eu trabalho com formação de professores e de um dia, numa ocasião, eu tinha, não me lembro direito qual era aqui o assunto, o tema da aula, mas para abrir a aula eu li um conto, era um conto do Adriano Spínola, que se chama O Pintor da Tribo. E eu, para ler aquele conto com a minha turma, eu apaguei todas as luzes da sala, ficamos num silêncio, com tudo escuro, e li aquele texto, respeitando a pontuação. Ponto, exclamação, interrogação, blá, blá, blá. Quando eu terminei a leitura, fez-se um silêncio ainda mais sepulcral. Acendemos as luzes e começamos a conversar um pouco a respeito daquela experiência. Muito bem. Semanas depois, o Sebastião estava parado no corredor da faculdade e eu sempre chegando com muitas sacolas, muitas bolsas. O professor tem dessas coisas. E aí imaginei, puxa, Sebastião veio até o meu encontro para me ajudar com essas bagagens todas, né? Com a minha surpresa, Sebastião era aluno dessa turma da experiência da leitura do conto. Ele me para no meio do corredor e pergunta, professora, quando é que você vai ler diferente com a gente de novo? Sebastião era um homem do 8º período do curso de pedagogia, no alto dos seus 38 anos. Se eu não toco o Sebastião, que vai ser professor e que vai ser pedagogo, Sebastião não vai fazer com que a biblioteca da escola esteja aberta, não vai ter uma prática dialógica com a bibliotecária, não vai entender que a biblioteca é um lugar que oferece todos os portais juntos ao mesmo tempo, e não vai ser um sujeito que vai entender que essas bibliotecas estão também dentro dele, porque ele não vai ter repertório. E aí me faz lembrar de Fahrenheit 451, né? Que toda a tentativa do governo era de acabar com as bibliotecas, né? A função dos bombeiros lá nesta obra não é apagar o fogo, ao contrário, lá era incendiar as bibliotecas. E como a sociedade se resolveu naquele momento, as pessoas liam as obras e cada uma sabia as obras do começo ao fim. Então, tudo bem. Não havia problema de botar fogo nos livros e nem nas bibliotecas, porque sabendo do que aquele conhecimento, os livros voltaram a nascer de novo. Então, sim, é importante que as bibliotecas existam, é importante que nós façamos um investimento no acesso ao livro, à leitura e à literatura, porque as pessoas têm lido mais, eu diria. As pessoas têm lido mais em relação ao que liam antes. Só que não leem tudo. Tem hoje, você falando da sua experiência com o judiciário, tem uma matéria hoje publicada falando que não vai ter mais o manicômio judiciário. Né? Já uma legislação desde o começo dos anos 2000, mas que agora que chega de fato no Espírito Santo. Aí as pessoas vêm fazendo críticas a X, Y e Z, mas não leram a matéria inteira. Não lê nada, não lê. As Só leram ali, não vai mais manicômio judiciário, então tem um lá que é um
quase um canibal, tem outro que é um Fizeram canibalismo, homicídio, infanticídio. E aí as pessoas todas, sabe, fazendo aquelas críticas mais... os juízes perfeitos, né, das redes sociais, sobretudo da internet. É o pior julgamento que existe. Mas não leram o negócio, né? Tem lido mais, mas ainda assim não tem lido o suficiente. Então, aí demanda é a velocidade que as coisas demandam. Se você pega um livro de 200 páginas, você não vai ler no velocidade 2x e você não vai ler em 10 minutos. É outra coisa. Se eu te mandar um áudio hoje para muitas pessoas, né, de 3 minutos, a primeira resposta que vem embaixo é podcast e bota na velocidade 2x para ouvir em 1,5. Exato. Não é que a gente não tem tempo, é onde a gente está, para onde, para quem a gente está entregando nosso tempo. Para leitura de grupos de WhatsApp, que realmente as pessoas estão lendo mais, mas estão lendo também bobeira em rede social. Exatamente. O que tem feito com o que tem lido, né? O que tem lido? O que você vai ler? Porque uma leitura que fica aqui. Exatamente. Leram a matéria, mas a manchete, não leram a matéria. Exatamente. E acham que já sabem todas as coisas. Todo mundo é especialista em tudo, né? Sommelier do mundo. Qualquer assunto, você vai ver, hoje você entra em rede social, pra mim, a pior coisa que existe hoje em dia com rede social, assim, eu não demonizo rede social, eu uso as redes sociais, mas é o tal do cancelamento, né? Porque hoje todo mundo sabe tudo sobre tudo, qualquer coisa, e vai ali, comenta e joga como se... Por isso que é importante, inclusive, nesse processo de educar o leitor literário, educar esse leitor literário sem desconsiderar essa tecnologia. Com certeza. Porque também é preciso fazer com que essa conversa aconteça. Em muitas circunstâncias, as crianças pequenas dizem assim para mim, mas eu vi isso na internet. Mas o que é a internet? Quem coloca as coisas na internet? O problema não é a internet, o problema é quem coloca. Quem coloca as coisas na internet? Qual a fonte a partir da qual a coisa foi parar na internet? Né? Então, é preciso dizer desses caminhos também para esses sujeitos. Assim como a gente precisa falar daquilo que supostamente são, para nós, os tabus, é preciso dizer, né, falar... mas as crianças já nasceram na era da tecnologia. Não, mas escrever nas paredes da gruta, lá na caverna, também era uma alta tecnologia. E hoje os antropólogos estão aí, né? Eles estão tentando interpretar um desenho na parede e a gente está esquecendo disso aqui, ó, publicado, bonitinho, né? Pra gente ter acesso hoje, amanhã, depois de amanhã, pros nossos netos pegarem assim, ó, esse livro aqui, ó, papai leu quando era criança, vamos te ajudar aqui, que hoje provavelmente os tempos vão ser outros, sim. Né? Vamos ler aqui, vamos ler junto, papai leu esse livro, deixa eu te explicar, que é muito necessário. Ficar boba porque ganhou de presente o livro de poemas do bisavô que vai fazer 100 anos. 100 anos, você imagina o que você vai ler lá de 100 anos atrás, você... Hoje, em 2024, fala assim, meu avô escreveu isso aqui, é uma coisa tão... Eu, quando visitei um museu que eu vi a lei assinada pela princesa Isabel, que eu falei assim, cara, é o original, eu tô vendo isso assinado, sabe? Um livro de poema escrito à mão pelo seu avô, como é que você sente aquilo? E é impressionante como algumas pessoas não valorizam, ia pro lixo. Ia pro lixo. Mas é isso, tem a ver com aquilo que a gente falou antes, a respeito do vínculo, né? Qual é o vínculo que você tem com isso? Né? O que a gente não conhece não faz falta. Nenhuma. Então, quando o assunto é bom, a gente sempre fala, né? Passa rapidinho. Já tá acabando nosso tempo. Eu queria que, primeiro de tudo, as suas redes sociais, para você passar, onde as pessoas podem adquirir. Quase todos aqui eu tenho. Só não tem um, que é esse aqui. O resto é tudo já adquirido com minhas filhas. O Casa de Papel vai virar show musical para criança. Aí, ó. Passa pra gente suas redes sociais, para quem quiser te procurar, trocar ideia, comprar seus livros. Bom, como eu não sei onde vocês estão, enfim, mas na minha rua, no meu bairro, tem pelo menos 2 farmácias. Livraria não tem. Banca de jornal também não tem, mas farmácia tem bastante. Então, vocês não vão encontrar os meus livros nas farmácias, mas vocês poderão encontrá-los seguindo o meu o Instagram, @LilianMenengucci_oficial. Fácil. É só chegar lá que você vai ter a sua pílula, né? Você vai escolher qual é a sua pílula. Vai ser um prazer ter a oportunidade de ser lida por você e pelos seus. Então, é um pouco disso, sabe? Depois a gente vai falar sobre mais isso também. Farmácia, livraria, biblioteca. Daqui a pouco a farmácia começa a vender também. Então, gente, queria agradecer a presença da Lilian Menengucci aqui. Botem seus filhos para ler. Botem suas crianças para ler. Frequentem bibliotecas. Vai em livraria, compra livro. Eu tenho um acordo com minha filha que todo mês a gente vai na livraria para ela escolher um livro que ela quer, nem que seja para ela ler as figuras, né? Que a gente brinca muito de você tá lendo figura? Eu tô lendo figura também se lê. Então, sigam @Freud_Cast no Instagram, vai no YouTube Freudcast, siga, compartilha, passa para frente, vamos fomentar isso, que é muito necessário. Queria agradecer mais uma vez a presença. Quem agradece sou eu, imagina. Até a próxima, pessoal.
Tamo junto. Valeu!